Olá, abençoados, olá, abençoadas. No último vídeo comentávamos sobre tentativa de um crime e deixei uma pergunta no ar. Eu perguntei se o indivíduo, Semprônio, efetua 10 disparos contra Tício, atinge a maioria dos disparos, mas depois o Semprônio se arrepende, socorre Tício, Tício acaba sobrevivendo, embora tetraplégico ou paraplégico, mas sobrevive. Aí eu perguntei, Semprônio vai responder por tentativa de homicídio? A resposta é negativa. O quê? Não responde nem por tentativa de homicídio. Mas como não? O cara queria matar, efetuou 10 disparos, a vítima quase morre e ficou até paraplégica. Olha essas consequências graves. O legislador, ele quis estimular que o autor do crime até o último instante tentasse reduzir os danos da vítima. E fala aqui no artigo 15, o artigo que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Em outras palavras, o Semprônio, ele tinha planejado, eu quero matar o Tício com 10 disparos, e ele executou o plano dele, efetuou 10 disparos, esgotou o processo executório conforme o planejamento dele. Mas depois disso, ele se arrepende e volta a agir, agora no sentido de evitar o resultado. E de fato, aquele socorro que ele prestou foi imprescindível para evitar o resultado. O legislador criou uma ponte de ouro, como se dissesse, olha, você fez uma besteira muito grande, você tem uma ponte de ouro para voltar no tempo, digamos assim, e você fazer alguma coisa e deixar de responder pelo crime que você pretendia. Então, por homicídio não vai responder, nem consumado e nem pelo menos tentado. Não responde, por mais absurdo que possa parecer, mas foi uma decisão política, está no Código Penal, não quer punir como um homicídio. Ele vai responder por lesão grave, lesão gravíssima, lesão leve. Bom, mas esse exemplo perfaz o que a gente chama de arrependimento eficaz. Quando eu falei do artigo 15, eu comecei lendo sobre desiste voluntariamente. Então nós temos dois institutos aí, em que o indivíduo vai da fase da cogitação, preparação e execução. Chega na execução, ele esgota o processo executório, depois volta a agir para impedir o resultado e por circunstâncias próprias do agente e não por circunstâncias alheias, ele acaba impedindo que o resultado ocorra. Isso é arrependimento eficaz. Agora, eu planejei efetuar 10 disparos, a vítima corre, eu acabo acertando a perna, a vítima cai, ainda tenho 8 disparos para fazer e chega lá na hora, me dá pena, me dá dó, eu me arrependo e não prossigo com o processo executório, que conforme eu havia planejado eram 10 disparos. Eu podendo prosseguir, efetuar o terceiro, o quarto, o quinto, até o 10º, eu resolvo não prosseguir com o processo executório. Então, se eu interrompo o processo executório porque eu quero, isso é desistência voluntária. Se eu interrompo o processo executório porque outra pessoa me impediu, aí a tentativa é crime de homicídio tentado. Okay? Agora, se eu esgoto o processo executório, efetuo os 10 disparos, o exemplo foi esse, depois eu volto a atuar para salvar a pessoa e consigo salvar, arrependimento eficaz, afasta o crime de homicídio e eu respondo só pela lesão, leve, grave ou gravíssima. Ok? Agora, se eu me arrependi, depois de ter terminado, o processo executório foi concluído, efetuei os 10 disparos, me arrependo, socorro a vítima, não obstante o resultado ocorre, a vítima morre, eu responderei por homicídio consumado, porque não obstante eu tenha me arrependido, o resultado morte ocorreu em razão das lesões produzidas pelo meu disparo. Ok? Então, tem que ser um arrependimento eficaz. Vou deixar uma pergunta no ar. Se eu quiser matar alguém, invado a casa dessa pessoa com todo cuidado. Aproveito que ela está dormindo e dou 10 facadas, efetuo o disparo.
E depois, né, eu sou preso em flagrante porque a polícia é acionada, mas depois vem um laudo dizendo que, o Márcio, você não matou aquela pessoa, ela já estava morta, ela já tinha ingerido veneno antes de você chegar na casa, já tinha sofrido um infarto agudo no miocárdio. Aquelas lesões produzidas pelo projétil de arma de fogo, a bala do revólver, foram lesões pós-mortem. Você, na verdade, atingiu não uma pessoa, você atingiu um cadáver. Vai responder por homicídio consumado? Óbvio que não, você não matou ninguém. Mas pode responder pelo menos por tentativa de homicídio? Deixa essa resposta aí nos comentários. E no próximo vídeo eu respondo. Dê o like, compartilhe, inscreva-se nesse canalzinho Mequetrefe, pichuruco, que precisa, né, ganhar corpo. Um abraço e fiquem com Deus.